a identidade de um cristão. É isso que Deus colocou no nosso coração, neste lugar, nesta manhã, para que nós compartilhássemos consigo a identidade de um cristão. Louvado seja o Senhor, glória a Deus. Você pode olhar para este tema e dizer identidade. O que é isto? Igreja, identidade tem a ver, se formos ao dicionário, tem a ver com a palavra idêntico. Idêntico, uma coisa idêntica, uma coisa igual. Aleluia, louvado seja o Senhor. É a qualidade de alguém ser idêntico, identidade de um cristão. É a qualidade do cristão ser idêntico, aleluia, a Jesus. Idêntico àquele que segue. Em nome de Jesus, louvado seja o Senhor. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, identidade é o conhecimento, aleluia, de que é o indivíduo, dele próprio, aleluia. Conhecimento único de si mesmo, em nome de Jesus. É o conjunto de caracteres ou caráteres particulares que identificam uma pessoa como nome, data de nascimento, sexo, filiação, impressões digitais, etc, etc, etc. Tudo isso traz-nos a identidade. Cada um de nós tem a sua identidade, mas todos nós, aleluia, louvado seja o Senhor, que somos cristãos, devemos ter a identidade de Cristo. Amém, igreja? Louvado seja o Senhor. É importante que tenhamos, aleluia, a nossa digital deve ser uma digital igual somente com a digital de Cristo. Não queira ter, aleluia, as impressões digitais como do teu pai, como da tua mãe, como do teu amigo, não. Não há impressão digital igual. Mas há alguém que tem uma impressão digital igual à tua, igual à minha. Alguém que tem uma impressão digital, aleluia, semelhante à minha, semelhante à tua. Essa pessoa é Jesus Cristo de Nazaré. Amém, igreja? Louvado seja o Senhor. Então, igreja, estamos a falar hoje da identidade de um cristão. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. No livro de 1 João, se você tiver a sua Bíblia, poderá abrir. 1 João, em nome de Jesus, assim muito rapidamente, 1 João. Glória a Deus, Deus está falando neste lugar. Deus está falando ao meu e ao teu coração. 1 João 3:1 diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Desculpa. 1 João 3:1. Desculpa. 1 João 3:1. Glória a Deus. Vede. 3:1. Glória a Jesus. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque o não conhece a Ele. Então, qual é a nossa identidade? É de sermos chamados filhos de Deus. E tem uma coisa, igreja, o mundo não conhece nem a mim nem a ti, mas aquele que tem as mesmas marcas, aleluia, ele nos conhece, em nome de Jesus. Desde quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Em nome de Jesus, louvado seja o Senhor. Então nós somos chamados filhos de Deus. E o mundo não nos conhece, aleluia, louvado seja o Senhor. Porque a nossa identidade é a identidade de Cristo. Em nome de Jesus, louvado seja o Senhor. Igreja, glória a Jesus. Mas nós queremos falar de identidade numa dimensão espiritual. Queremos falar da identidade numa dimensão espiritual. Em nome de Jesus. E quando nós queremos ir para uma dimensão espiritual, nós nos apercebemos, louvado seja o Senhor, que agora os cristãos estão com problema de identidade. Os cristãos estão com problema de identidade. Estão com problema de saberem quem eu sou. Quem tu és em Cristo. Aleluia. Tem problema de identidade. Fica tudo muito misturado. Onde eu vou? O cristão tem esse problema. Onde eu vou? De onde eu saí para onde eu vou? Quem eu sou? É problema de identidade. Louvado seja o Senhor. São perguntas simples, mas que o cristão ou que nós não conseguimos responder. Não. Qual é o teu amanhã? Estás trilhando este caminho para quê? Qual é o teu objetivo? Nós não conseguimos responder, igreja. Louvado seja o Senhor. A identidade é que define uma pessoa. A identidade, igreja, é que nos define. A identidade é que define a nossa caminhada, igreja. A identidade é que define de onde nós saímos, de onde é que nós vamos. É a nossa identidade que nos vai guiar, igreja. Em nome de Santo Jesus. São coisas simples. São questões simples, mas são questões que mal respondidas ou mal vistas, aleluia, ou mal observadas,
Louvado seja o Senhor, cria muita diferença nas nossas vidas. Em nome de Jesus, louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Amém. Igreja, essa identidade vai determinar o meu e o teu estilo de vida. Oh, glória a Deus. Deus quer falar hoje no meu e no teu coração. Essa identidade, aleluia, é que determina o meu e o estilo de vida. O meu e o meu estilo, o teu e o meu estilo de alimentação. O meu e o meu estilo, o teu e o meu estilo de cultura. Aleluia. Louvado seja o Senhor. O meu e o teu estilo de gostos pessoais. É a nossa identidade. Igreja, louvado seja o Senhor. Falando de gostos pessoais, eu e tu como cristãos, glória a Deus, há coisas que nós intrinsecamente sabemos que não podemos fazer no nosso vestir, no nosso falar, no nosso andar. Por quê? Porque temos a identidade de Cristo. Não precisa de haver um livro de regulamento. Não! Não precisa de livro de regulamento. Tu mesmo, aleluia, o Espírito Santo contende contigo por causa da identidade que tens com Cristo. Aleluia, igreja. Louvado seja o Senhor, glória a Deus. Igreja, a nossa identidade é que vai nos levar, aleluia, à vitória. A nossa identidade, aleluia, louvado seja. Aquilo que nós assumimos como identidade. Quando nós temos a identidade de Cristo, isso é que nos vai levar, louvado seja o Senhor, à nossa salvação. É a nossa identidade, igreja. Louvado seja o Senhor, glória a Deus. Se você é uma pessoa sofisticada, aleluia, uma pessoa, louvado seja o Senhor, despojada, uma pessoa que nasceu no interior, aleluia, de uma cidade, ou uma pessoa que nasceu, aleluia, na grande cidade ou na pequena cidade, você carrega essa identidade. Consegue-se reparar que não? Aquela pessoa ali pela fala só pode ser do lugar X. Por exemplo, no meu país, consegue-se identificar pela pronúncia, se é da zona sul, se é da zona norte, aleluia, ou se é da zona centro. Louvado seja o Senhor, glória a Deus. Porque a pessoa carregou aquela identificação. Amém, igreja? Eu garanto que nos outros países é a mesma coisa. Mesmo o de expressão de língua inglesa. Repara uma coisa. Consegue-se saber que este fala inglês da Inglaterra, aquele está falando inglês de países da África, aquele está falando inglês. Consegue-se aperceber inglês dos Estados Unidos da América? Consegue-se aperceber, igreja? É a identidade. É isso que Deus quer que nós tenhamos na presença do Senhor. Que nós tenhamos uma marca, tenhamos algo que quando alguém olha para nós, consiga ver que realmente aquele é filho de Deus. Amém, igreja? Amém. Louvado seja o Senhor, glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Igreja, muitas vezes nós perdemos a nossa identidade porque deixamos sermos aculturados pelo mundo exterior. Deixamos que o mundo exterior tome conta do nosso interior. Mas, igreja, a identidade é algo espiritual. Igreja, a identidade é algo que está dentro de nós. Igreja, a identidade é algo que está plantado, aleluia, que deve estar plantado nos nossos corações. A identidade, aleluia, é um sinal do nosso interior. Em nome de Santo Jesus, louvado seja o Senhor. Muitas vezes nós queremos ter identidades de fora. Queremos ter identidade de outros países, identidade de outras culturas, identidade de alguém que falou assim, identidade. A maior identidade que nós temos que ter é a identidade de Cristo. Em nome de Jesus. Podemos seguir, aleluia, um homem. Podemos seguir um homem, uma mulher de Deus. Podemos seguir. Mas não perca a tua identidade, que é a identidade de Cristo. Amém, igreja? Amém. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Muitas vezes nós fazemos isso nos últimos tempos. Muitas pessoas fazem isso nos últimos tempos. Começam a seguir ídolos. Há ídolos religiosos, aleluia, há ídolos da música, mesmo da música gospel, seguem o ídolo, vão seguindo o ídolo e vão perdendo a sua identidade, que é a identidade de Cristo. Amém, igreja? Amém. Não perca a tua identidade de Cristo, aleluia, louvado seja o Senhor. Não siga o teu, aleluia, não idolatre ninguém, não siga aquela pessoa como ídolo, siga a palavra que a pessoa está dizendo, porque a pessoa está sendo inspirada por Deus, mas não siga, aleluia, como ídolo, siga a Cristo. O único ídolo que devemos ter é somente o nosso Deus. Aleluia, igreja. Para não perdermos a nossa identidade cristã. Em nome de Jesus. Muitas vezes nós nos perguntamos, mas quem eu sou? Sabe, igreja, muitas vezes caímos na depressão. Caímos em tanta coisa na vida. Por quê? Porque não conseguimos nos encontrar na identidade. Aleluia. Não estamos a conseguir encontrar a nossa identidade. Então ficamos depressivos. Ficamos com a nossa moral baixa. Ficamos com tanta coisa na vida. Não estou dizendo que a pessoa não possa ficar, aleluia, com o seu emocional em baixo. Pode sim, senhora. Mas quando temos a identidade cristã, a palavra do Senhor nos renova. Quando temos a identidade cristã, Deus fala conosco. Quando temos a identidade cristã, ficamos firmes e fortes. Quando temos a identidade cristã, não vacilamos em detrimento a nenhuma situação. Quando temos a identidade cristã, conseguimos nos afirmar.
por mais que venha o temporal, nós conseguimos saber que isto é um temporal e é passageiro. Mas eu vou me afirmar em Cristo. Aleluia, igreja. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Quem estiver aqui vai dando um amém. Vai dizendo glória a Deus. Vai dizendo aleluia. Se você estiver aqui, louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Igreja. Aleluia. A pergunta é quem eu sou e o que é que eu vou fazer. Quem eu sou, igreja? Quem tu és? E o que é que tu vais fazer? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Qual é a minha identidade? Qual é a imagem que eu sigo? O que é que eu sigo de facto? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Mas eu lhe convido nesta manhã a seguirmos somente Cristo, em nome de Santo Senhor Jesus. Mas nós muitas vezes o que é que fazemos? Aleluia. Deixamos o diabo falar na nossa mente. Deixamos o diabo falar no nosso coração. Ficamos com a identidade de fracasso. Com a identidade, aleluia, que o diabo quer que nós tenhamos. Aleluia. Em nome de Santo Senhor Jesus. Começamos sempre dizendo dentro de nós. Até por fora podemos dizer que eu sou um campeão. Mas por dentro o que vale, igreja, é o nosso interior e o nosso coração. Por dentro o que é que nós pensamos? Eu sou um fracasso. Eu não consigo fazer isso. Eu não vou conseguir. Eu não gosto de ler. Eu sou o Zé Ninguém. Eu sou muito burro. Aleluia. Isto não é para mim. Não foi feito para mim. Não faço parte do clero do direito. Eu não faço parte daquela estirpe. Eu não consigo alcançar. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Porque ninguém gosta de mim. Os irmãos não gostam de mim. Minha casa ninguém gosta de mim. Meus pais não gostam de mim. Aleluia. Meus amigos na escola não gostam de mim. Ninguém gosta de mim. Todo mundo olha para mim. Todo mundo me rejeita. Igreja, é falta da identidade cristã. Quando nós temos a identidade cristã, até podemos perceber que nos rejeitam. Mas Cristo, aleluia, nos acolhe. Igreja, quando temos a identidade cristã, temos resposta a todo o argumento que Satanás traz para a nossa vida, para a nossa mente, para o nosso coração. Igreja, quando temos a identidade cristã, tudo que vai acontecendo à nossa volta, nós temos uma resposta. Aleluia. Porque Deus, aleluia, nos dá a resposta, igreja. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Igreja, muitas vezes até pensamos, Deus nem se preocupa comigo. Você está mesmo em Deus, está em Cristo. Mas você diz que, não, mas Deus não se preocupa comigo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Que coisa, igreja. Louvado seja o Senhor. Igreja, o mais alarmante, aleluia, é que a maioria das vezes, louvado seja o Senhor, glória a Deus, essas palavras negativas são passadas para nós através dos nossos pais, irmãos, avós, bisavós. E vão dizendo, tu não és nada, nunca foste nada. Mas também o teu avô era a mesma coisa. O teu tio era a mesma coisa. Então, esses termos, essa identidade exterior, acaba passando para nós, para o nosso interior. Acaba entrando no nosso DNA. Acaba entrando no nosso sangue. E nós acabamos assumindo esse outro problema. Nós assumimos essas coisas. Assumimos essa identidade do mundo. Assumimos o fracasso. Assumimos que, olha, minha casa está a arder. Assumimos que, olha, minha família está em chama. Assumimos. Igreja, é preciso nós negarmos, aleluia, negarmos o passado, negarmos as coisas exteriores, negarmos a identidade familiar, negamos, aleluia, porque nós sabemos que nós nascemos de novo. Então, se nós nascemos de novo, nascemos do Espírito e nascemos das águas. Se nascemos do Espírito e nascemos das águas, já não pertencemos àquele velho homem, já não pertencemos àquele apelido, já não pertencemos àquela família, mas estamos pertencendo, aleluia, à família de Cristo, porque temos o DNA de Cristo. Dá glória a Deus onde você estiver. Louvado seja o Senhor, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Igreja, glória a Jesus. Muitas vezes acontece isso porque nós não temos confiança no nosso coração. Nós não temos confiança no nosso coração. Nós não confiamos, aleluia. Nós não temos, igreja, confiança no nosso coração. E por não termos confiança, igreja, no nosso coração, nós perdemos a nossa identidade cristã. Nós ficamos a vacilar. E o vacilo, igreja, é do diabo. O vacilo é do diabo. O diabo gosta quando nós estamos na dúvida. A dúvida é do diabo. Então ele vem e acaba colocando as coisas exteriores no nosso interior. E nós recebemos, nós aceitamos. Por quê? Porque a nossa identidade cristã, a nossa identidade em Cristo, está embaixo. É preciso que a cada dia, louvado seja o Senhor, aleluia, nos recordemos quem somos em Cristo. E devemos nos recordar através da Bíblia, através da palavra. Em nome de Jesus, louvado seja o Senhor, glória a Deus. Amém. Igreja, glória a Jesus. Muitas vezes a falta de identidade começa criando muito ferimento no nosso coração. Vivemos com as almas feridas. Vivemos cansados. Vivemos desgastados. Vivemos revoltados. Vivemos caídos. Vivemos derrotados. Porque a identidade está em baixo, igreja. Essa falta de confiança. Essa confiança plena. Até acreditamos em Deus, mas não confiamos que Deus pode mudar a nossa vida.
Até acreditamos, aleluia, na palavra, mas não confiamos que essa palavra é que é o nosso sustento. Essa palavra é que vai mudar nosso caráter. Essa palavra é que vai transformar nossa casa. Essa palavra é que vai transformar nossa vida. Em nome de Jesus, louvado seja o Senhor. Amém. Glória a Jesus. O servo de Deus estava aqui pregando Ezequiel no Vale dos Ossos Secos. Se Ezequiel tivesse problema de identidade de igreja, identidade cristã, ele não aceitaria o desafio que Deus colocou. Ele não aceitaria ser usado por Deus para que avivasse Israel. Ezequiel estava avivando o povo de Israel. O povo de Israel existia fisicamente, mas no espírito estava morto. Estava morto, igreja. Então Deus levantou o profeta Ezequiel para que ele, aleluia, passasse por toda a tribulação que ele passou, mas com o objetivo que não perdesse a sua identidade cristã, que não perdesse o seu foco em Deus e que ele, o profeta Ezequiel, fosse aquele que ia trazer um renovo a Israel. Ia trazer, louvado Senhor, vida nova a Israel. Ezequiel tomou posse, aleluia. Ezequiel tomou posse daquilo que Deus tinha para ele. Ezequiel cumpriu, aleluia, com a palavra de Deus. Quando Deus perguntou a Ezequiel, é possível que neste vale de ossos secos, com tantas pessoas, milhares e milhares de pessoas mortas neste vale, neste cemitério, achas que pode haver ressurreição aqui? eu imagino, Ezequiel se lembrou daquela palavra que fala em João, louvado seja o Senhor, eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia, louvado seja Deus. Ele sabia que Deus é que estava falando com ele. E estava com aquilo que é a ressurreição e a vida. Igreja, quando temos identidade em Cristo, nós sabemos que, aleluia, mesmo mortos, somos ressurretos. Porque estamos com aquilo que é a ressurreição e a vida. Em nome de Jesus, louvado seja o Senhor. Igreja, nós temos duas identidades. Temos a identidade natural, temos a identidade espiritual. Mas a identidade espiritual tem que ser aquela que prevalece, igreja. Tem que prevalecer nas nossas vidas a identidade espiritual e não a identidade natural, igreja. Tem que prevalecer, igreja, nas nossas vidas a identidade espiritual e não a identidade natural. Louvado seja o Senhor. Deus está me levando a palavra no livro de Números. Números 13, aleluia. Vamos ver aqui um problema de identidade. Números 13, louvado seja o Senhor. Quando Moisés estava levando o povo, aleluia, do Egito para a terra prometida. Estava levando o povo, estava trazendo livramento ao povo do Egito para a terra prometida. Louvado seja o Senhor, glória a Deus. Quando chegaram, aleluia, glória a Jesus, a Canaã, Moisés mandou 12 espias irem, aleluia, louvado seja o Senhor, a terra prometida, a Canaã, para irem, louvado seja Deus, fazerem o reconhecimento do lugar. Ele tinha a responsabilidade, não fazer descer o povo sem saber com que estaria a lidar. Louvado seja o Senhor. É muito importante. Mas ele tinha a identidade de Cristo, não importa, igreja. Tem a identidade de Cristo, mas é preciso, louvado seja o Senhor, aleluia, glória a Deus, andar sobre a palavra. E Moisés estava andando sobre a palavra. Em nome de Jesus, louvado seja o Senhor. Igreja, glória a Jesus. Glória a Jesus. Amém. Então aqui a Bíblia diz, louvado seja o Senhor, glória a Deus, que ele mandou 12, aleluia, príncipes para Canaã. Ele fez uma seleção dos homens mais preparados da tribo. Não mandou qualquer igreja. Ele não mandou qualquer igreja. Mandou aqueles, aleluia, que eram confiados. Mandou aqueles que tinham características, aleluia, que tinham conduta, que tinham, aleluia, tudo aquilo que Moisés queria para fazer a seleção, para ver, para que essas pessoas fossem ser o olho, aleluia, louvado seja o Senhor, de Moisés naquele lugar. Então ele mandou, louvado seja o Senhor, os 12 espias. Ele selecionou os homens, preparou, aleluia, os homens das 12 tribos, um de cada tribo, para que fossem espiar a terra prometida. Todos os 12 ficaram maravilhados com aquela região, igreja. Olharam e disseram, uau, que coisa! Ficaram maravilhosíssimos com o que eles viram. Ficaram impactados com a qualidade das pessoas que lá havia, com a qualidade da terra, dos frutos. Meu Deus, que terra que emana leite e mel! Que terra boa! Aleluia! Louvado seja o Senhor! Que terra muito produtiva! E a terra realmente manava leite e mel. Louvado seja o Senhor! Mas havia entre estes 12, 2 espias que era Josué e Caleb. Entre estes 12, das 12 tribos, havia ainda Josué, aleluia, e Caleb, que estavam liderando as suas tribos também. E eles desceram para lá. Igreja, vamos ver aqui o problema da identidade. Identidade, aleluia, louvado natural, identidade espiritual. Vamos ver aqui o problema de identidade. Aqueles 12, igreja, quando desceram, está escrito no livro de Números, aleluia, Números 13. Quando aqueles 12 desceram, louvado seja o
Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Olharam para aquilo tudo, no Números 13, 26, 30, diz assim. 26, 30. E caminharam e viram a Moisés e a Arão e a toda a congregação de filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornaram e deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. E mostraram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente emana leite e mel, e este é o fruto. Então trouxeram um exemplar do fruto. O povo, porém, que habita nesta terra, veja só, até ali estava tudo bem. Disseram: uau, nós vimos a terra, uau, que terra maravilhosa, uau, olha os frutos que estamos a trazer, uau, olha o mel, uau, que coisa boa. Mas depois trouxeram um porém. Misericórdia, misericórdia. Eles o que disseram? O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vivem filhos de Enac. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Veja só, igreja, eles voltaram com essa resposta. O que eles queriam dizer com isso? Disseram que, olha, a terra é muito rica, mas se as pessoas lá são grandes, são gigantes, se as pessoas lá, existem aqueles todos que andaram a combater-nos, os filisteus, os teus, os geteus, Igreja, eles foram ver a parte negativa. Aleluia! Igreja, a vida tem muito a ver com a nossa visão. O que é que nós queremos ver? A identidade de Cristo, aleluia, permite-nos enxergar, louvado seja o Senhor, aleluia, por detrás daquilo que parece obstáculo. Quando temos a identidade de Cristo, igreja, conseguimos enxergar o livramento antes dele acontecer. Conseguimos enxergar que Deus tem o melhor para nós. Conseguimos ver as promessas de Deus na nossa vida. E conseguimos ver que nós devemos de alcançar essas promessas. Aleluia, igreja. Louvado seja o Senhor. Mas existia Josué e Caleb. Louvado seja o Senhor. Existia Josué e Caleb. Diz assim, versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos, animamo-nos e possuamos em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Veja só. Ele sabia que era uma herança. Eles sabiam que Deus tinha dado aquela terra por herança a eles. Então não deviam vacilar. Igreja, quantas vezes Deus deu terra por herança? Quantas vezes Deus te deu família por herança? Quantas vezes Deus te deu esposa por herança? Quantas vezes Deus te deu um filho por herança? Mas vacilaste, mas perdeste e acabou saindo pelas tuas mãos. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Te deu um emprego por herança. Quantas vezes se deu, aleluia, louvado seja o Senhor, negócio por herança. Quantas vezes Deus deu uma nação por herança? O que é que tu fizeste naquela herança de Deus, naquilo que era a promessa de Deus para a tua vida? O que é que tu fizeste? Louvado seja o Senhor. Josué e Caleb tomaram posse da sua herança. Aleluia, igreja. Amém. Louvado seja o Senhor. Josué e Caleb, igreja, tomaram posse da herança. Diante das dificuldades, tiveram uma consciência de uma identidade espiritual e não identidade carnal. Não andaram naquilo que os olhos viram, mas andaram naquilo que Deus prometeu. Eles sabiam que Deus tinha prometido Canaã para eles. Sabiam que tinham chegado a Canaã. Qualquer obstáculo que se levantasse em Canaã era mesmo um obstáculo para cair por terra. Satanás levanta-se para cair, não levanta-se para ficar de pé, aleluia, eternamente. Ele levanta-se para cair. E Josué e Caleb tinham consciência disso. Eles não desanimaram, eles disseram não. Aleluia. Deus prometeu-nos uma terra que emana leite e mel. É mesmo naquela terra que nós vamos ficar. Nós vamos peregrinar naquela terra e nós seremos mais do que vencedores. E aquele povo há de reconhecer a nossa identidade, que é a identidade cristã. Aquele povo há de reconhecer o Deus que está em nós, em nome de Jesus, louvado seja o Senhor. Eles não ficaram fracassados na presença daquilo que eles viam. Não ficaram fracassados, não. Eles ficaram, mas animados. Enquanto que os 10 espias, no versículo 31, disseram assim: porém os homens que com eles subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eram os 10 vezes. E infamaram a terra que tinham espiado perante o filho de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Veja só, igreja. Veja só, igreja. Eles absorveram isso e levaram isso ainda por cima. Aleluia, para o povo de Israel. Para aquele povo que devia descer para Canaã.
levaram essa informação, foram dizer que, olha, tem tudo isso, tem riqueza, tem tudo, mas e aquele povo são gigantes, muito grandes, não vale a pena. Não, são gigantes, não era isso que tinham nos prometido. Portanto, passaram uma palavra de desânimo, uma palavra de derrota para o povo. Passaram algo exterior. Então, igreja, é preciso que nós tenhamos uma identidade interior, não exterior. Não aquilo que nós vemos, não aquilo que nós ouvimos, mas aquilo que Deus prometeu para as nossas vidas, para a honra, para a glória e para o louvor do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Igreja, no livro de João 10:10, Deus traz-me esse livro agora. Livro de João 10:10, igreja. Diz assim, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Quem é o ladrão? É Satanás. Quem é o ladrão? É aquele, aleluia, que está para lá, que está em nós, para frustrar os nossos sonhos. Para frustrar, aleluia, louvado seja o Senhor, aquilo que nós pensamos. Está lá para frustrar. Então ele veio fazer o quê? Roubar, matar e destruir. Mas Deus veio. Gosto muito dessa passagem. Gosto dessa passagem por causa do lado B. Diz assim, mas eu vim, é Deus a dizer, para vos dar vida. Amém, igreja? Amém. Eu vim para vos dar vida. Essa vida equivale a tirar-te do Egito. Deus te deu vida. Deus te tirou das garras de Satanás. Deus te salvou da morte. No dia que a tua mãe estava fazendo o teu parto, no hospital, aleluia, estava em trabalho de parto, estava dando a luz. Estava dando a luz no hospital, aleluia, louvado seja o Senhor. Estando no trabalho de parto por causa de ti. Havia uma luta, havia uma guerra. Satanás estava lá, dizendo que eu vou matar, vou roubar e vou destruir. Mas Deus estava lá também, dizendo que olha, eu estou soprando vida. Eu estou soprando vida nesta pessoa. Eu estou soprando vida, aleluia, neste irmão, nesta irmã. Eu estou soprando vida. E há de nascer nação deste ventre que eu estou soprando vida. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Gosto muito dessa passagem. Equivale a sair do Egito. Equivale a sair do cativeiro. Equivale a sair daquele lugar, aleluia, de derrota. Equivale a sair da prostituição. Equivale a sair dos vícios. Equivale a sair do adultério. Equivale a sair das trevas, a ir para a luz. Quando diz que Ele veio para nos dar vida, a primeira vida equivale a isso, a tirar-nos, aleluia, louvado seja o Senhor, glória a Deus, desse lugar, aleluia, de desgraça, tirar-nos desse lugar, aleluia, das trevas, tirar desse lugar da perda, tirar desse lugar que o emocional sempre fica em baixo, tirar desse lugar, igreja, quando Ele diz que eu vim para te dar vida, equivale, aleluia, louvado seja o Senhor, a sair do Egito, a perdoar os nossos pecados, aleluia, e a trazer-nos a salvação, em nome santo do Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, a tirar-nos do pecado, aleluia, a perdoar os nossos pecados, e, aleluia, louvado seja o Senhor, e a trazer-nos o plano da salvação, quando diz a primeira vida, louvado seja o Senhor, mas ainda diz ali, mas vida em abundância, tem a ver com a nossa entrada em Canaã, igreja, temos que primeiro sair do pecado, sair do calabouço, sair da prisão para entrarmos no Canaã. Mas para isso é um processo. Para isso, aleluia, louvado seja o Senhor, temos que fazer arrependimento, temos que fazer reconciliação com Deus, temos que ter a identidade de Cristo para entrarmos em Canaã. Igreja, aleluia, é forte essa palavra. Igreja, é forte essa palavra. Para entrarmos em Canaã temos que ter a identidade de Cristo. Para entrarmos naquela terra que emana leite e mel, temos que ter a identidade de Cristo. Louvado seja o Senhor. Canaã é Jerusalém celestial. Canaã é a terra santa. Só entra lá quem tiver a identidade de Cristo, igreja. Louvado seja o Senhor. Só entra lá quem andar seguindo os preceitos de Deus. Quem andar na caminhada de Deus. Em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Amém. Igreja, glória a Jesus. Para entrarmos em Canaã, nós temos que estar cheios do Espírito Santo. Para entrarmos em Canaã, nós temos que transbordar, aleluia, frutos do Espírito. Para entrarmos em Canaã, igreja, louvado seja o Senhor, nós temos que ter uma identificação, temos que ter um passaporte. No passaporte tem que estar lá a nossa impressão digital, a dizer que Ele passa. Ele passa. Em nome de Jesus, louvado seja o Senhor, glória a Deus. Igreja, glória a Jesus. Quando nós temos o Espírito Santo, nós temos a plenitude de Deus na nossa vida. E quando temos a plenitude de Deus na nossa vida, nós temos vida e vida com abundância. Em nome de Jesus, louvado seja o Senhor. Quando temos a plenitude de Deus, igreja, temos todas as promessas a serem efetivas na nossa vida. Nós temos, aleluia, louvado Senhor, promessas que Deus tem para a nossa vida. Mas as promessas não se efetivam. Por quê? Porque nós não estamos, louvado Senhor, aleluia, a caminho de Canaã. Nós não estamos usufruindo da identidade espiritual. Nós temos somente, louvado Senhor, a identidade natural. A identidade de fora, não a identidade de dentro. É a identidade de dentro que conta.
Em nome de Jesus, louvado seja o Senhor. Amém. Com essa identidade, aleluia, de dentro, nós podemos enfrentar dificuldades. Nós podemos enfrentar guerras. Até podemos enfrentar derrotas. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Mas tem uma coisa, igreja. Em cada dificuldade, nós vemos uma vitória. Em cada guerra, vemos uma vitória. Em cada gigante que aparece à nossa frente, nós conseguimos o derrotar. Por causa da identidade que nós temos interna. Por causa, aleluia, do poder de Deus que está dentro de nós. Através dessa identidade interna. Em nome de Jesus. Por causa do DNA que corre nas nossas veias. É o DNA de Cristo. E quando estamos em Cristo, somos mais do que vencedores. Em nome de Jesus, louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Mas, igreja, muitos de nós sentimos-nos como gafanhotos. Muitos de nós sentimos como gafanhotos. Muitos de nós vivemos amedrontados. Muitos de nós vivemos, aleluia, louvado seja o Senhor, inferiores. Não queremos avançar. Muitos de nós paramos as nossas histórias. Deus ainda quer continuar. Porque a Bíblia diz, o ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. Vírgula. Mas nós não. Naquela vírgula pusemos ponto e paramos ali mesmo. Ficamos com uma vida roubada, matada e destruída. Ficamos parados. Igreja. Mas Deus tem vida, vida com abundância. A primeira vida é sairmos do pecado. A primeira vida, aleluia, é reconciliarmos com Deus. A primeira vida é sairmos do calabouço. É sairmos, aleluia, louvar seu Senhor, aleluia, do Egito. É a primeira vida. Agora, a vida com abundância é aquilo que vamos apanhar em Canaã. Aleluia. Depois de reconhecermos, aleluia, que Deus é nosso Senhor e nosso Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Quem está recebendo esta palavra, diga glória a Deus. Glória a Deus. Igreja, Deus hoje quer que eu e tu decidamos. Queremos seguir o quê? Qual é a identidade que nós queremos ter na vida? É uma decisão nossa, igreja. Deus dá-nos livre-arbítrio. Mas quando Deus nos faz, quando Deus nos coloca no mundo, coloca-nos com o DNA dele. Mas, igreja, tem uma coisa. Nós temos, louvar o Senhor, que nos alimentar. Para que esse DNA que corre nas nossas veias possa prevalecer. Em nome de Jesus, louvar o Senhor. Amém. No livro de Efésios, o apóstolo Paulo, louvado seja Deus, glória a Jesus. No livro de Efésios 1, glória a Deus, aleluia. O apóstolo Paulo, glória a Jesus, versículo 4 a versículo 6. Como também nos elegeu ele antes da fundação do mundo, veja só. Antes do mundo se formar, nós já tínhamos a identidade de Cristo. Mas o que é que nós fazemos? Nós perdemos essa identidade por causa da identidade de fora. Como também nos elegeu ele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, igreja. Louvado seja o Senhor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Já nascemos predestinados, igreja. Já nascemos com predestinação, igreja. Louvado seja o Senhor. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Em nome de Jesus, louvado seja o Senhor. Igreja, nós já nascemos com a predestinação. Nós já nascemos, aleluia, louvado seja o Senhor, com a marca. Já nascemos com algo na nossa vida. Algo diferente, igreja. Mas o que é que nós fazemos? Louvado seja o Senhor. O que é que nós fazemos, igreja? Aleluia. Nós viemos ao mundo e nós perdemos a identidade. Nós perdemos a identidade, igreja. Igreja, nós perdemos a identidade. Misericórdia. Nós perdemos essa identidade. E ficamos falando mal de tudo e de todos. Ah, é porque não me orientaram bem. Ah, é porque minha mãe, porque meu pai, porque o pastor, porque a igreja. Igreja, são porcos tudo isso. Mas nós já nascemos predestinados. Nascemos com o DNA de Cristo. Nascemos correndo nas nossas veias, a louvar-se ao Senhor, algo de Cristo. Mas acabamos perdendo porque deixamos que o mundo nos absorva. Veja só o que está acontecendo agora, igreja. Deus escreveu no livro de Gênesis 1. Ele definiu o que era a família cristã. Mas estamos perdendo essa identidade. Igreja, não perca a identidade, por favor. Não perca a identidade, igreja. Se estás nessa situação, peça socorro. Peça socorro, peça socorro. Peça socorro a Deus. O melhor socorro que tu pedes é a Deus. Entra no teu quarto, faz Mateus 6,6. Fecha a porta, diga: Senhor, eu quero me despedir de mim. Senhor, eu não quero isto. Senhor, eu não quero esta vestimenta. Senhor, eu não quero esta vestimenta, nem a vestimenta de fora. É a vestimenta de dentro. Senhor, tu disseste, tu determinaste no livro de Gênesis 1. Tu determinaste, aleluia. Louvado seja o Senhor.
Eu quero ser aquilo que está escrito, aleluia, a respeito da família no livro de Gênesis, em nome de Jesus. E começa a fazer o teu arrependimento genuíno. Faça o teu arrependimento genuíno. Deus não vai ficar alheio. Igreja, Deus não vai ficar alheio. Pai, mãe, tu que estás, aleluia, nesta live, tu que estás nesta pregação, pai, mãe, tu que estás aqui, ensina os teus filhos no caminho de Deus. Ensina os teus filhos que devem ter a identidade de Cristo, que não percam a sua identidade. Não deixa o mundo, aleluia, lhes absorver. Não deixa que as coisas do mundo lhes absorvam, não. Não deixa que isso aconteça. Pai e mãe, tens responsabilidade grande. A tua responsabilidade não é somente gerar, é cuidar, é zelar. Assim como Moisés zelou por aquele povo. O povo xingou-lhe, o povo cuspiu-lhe, o povo foi falando, o povo murmurou. Mas Moisés não perdeu, aleluia, louvado seja o Senhor, glória a Deus. Ele, aleluia, não perdeu a estribeira, não. Continuou focado, porque ele tinha a identidade de Cristo. Ele sabia a promessa de Deus e sabia o que Deus representava para ele. E ele disse, não, este povo não é meu, é povo de Deus. Pai e mãe, os filhos não são teus, são filhos de Deus. Deus nos deu para nós cuidarmos, então vamos cuidar de acordo com a vontade de Deus. Não vamos permitir que eles percam a sua identidade. Não vamos permitir que eles percam aquilo, aleluia. Louvado seja o Senhor, que Deus preparou para eles. Deus preparou o melhor para eles. Vamos ficar focados. Vamos ficar focados, igreja. Louvado seja o Senhor, glória a Deus. Amém. Pai e mãe, não desista do teu filho, não. Não desista de orar por eles. Encaminha eles na igreja. Encaminha eles na igreja. Louvado seja o Senhor. Coloca eles dentro da igreja. Glória a Deus. Coloca eles, aleluia. Louvado o Senhor naquele culto. Meta eles naquele culto. Deixa eles receberem a palavra. Muitas vezes pensamos que não. Como são crianças, não vão perceber. Mentira. Mentira, porque Deus está na mente daquela criança. Isso não é verdade. Louvado seja o Senhor. Eu me recordo cá no ministério, glória a Deus, há 2 gêmeos. Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Nasceram mesmo cá no ministério. Estávamos no momento da adoração. A dizer, fecha os olhos, levanta as mãos para o céu. Ainda não tinham feito 2 anos. Aleluia, louvado seja Deus. Mas eles vinham à igreja infantil ao sábado. Vinham à igreja infantil ao sábado. Então conheciam os louvores, aleluia, e o poder da adoração. Veja só. Igreja, não tinham feito 2 anos ainda. Não tinham feito 2 anos ainda, igreja. Louvado seja o Senhor, glória a Deus. Glória a Jesus. Igreja, no colinho da mãe, nós já dizemos que, olha, fecha os seus olhos, levanta as suas mãos para o céu e vamos adorar a Deus. Aquela criança, igreja, nem andar sabia, só gatinhava. Mas no colo da mãe, levantava os bracinhos e fechava os olhos. Eu disse, meu Deus, que ministração. Veja só como Deus nos ministra. A nós os grandes, a nós os adultos, a nós os pais. Deus ministra-nos através das crianças, igreja. Através das crianças, igreja. Mas coloca a criança no altar de Deus. Consagra a tua criança. Não deixa a tua criança perder a identidade, igreja. Louvado seja o Senhor. Aquela criança, glória a Deus, até parece que estou vendo, de bracinhos levantados, de olhos fechados, no colo da mãe, bracinhos levantados, de olhos fechados, a adorar a Deus. Portanto, a mãe nem podia levantar os 2 braços porque estava segurando a criança, só podia levantar um. O filho não, a filha era a menina essa, não queria saber disso, quer saber se a mãe levanta 1 ou 2 braços, queria ela levantar os braços para Jesus. Igreja, louvado seja o Senhor. E essa mãe dizia assim, que em casa, quando ela coloca louvor, não música secular, quando coloca louvor, aqueles 2 gêmeos dobram o joelho, quebrantam-se todos e ficam na posição de adorar a Deus. Mas quando coloca música qualquer, eles até podem dançar, podem olhar. Amém, igreja? Amém. Portanto, é a identidade que está dentro dessa criança. É o Espírito que reina dentro dessa criança. Igreja, ensinemos aos nossos filhos. Ensinemos aos nossos filhos. Isso tem que ser, aleluia, algo de responsabilidade dos pais. Vamos ensinar. Vamos dar o nosso melhor, vamos dar o nosso máximo. Louvado seja o Senhor, glória a Deus. Amém. Para que não percamos a identidade cristã. Para que não percamos a identidade de Cristo. Em nome de Jesus. Ainda no livro de Efésios 1, versículo 16 a 18, diz assim. Louvado seja o Senhor, glória a Deus. Amém. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Veja só. Para que o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. É preciso que nós peçamos a Deus sabedoria e revelação, entendimento, para podermos guiar, aleluia, a nossa família. Para podermos conduzir a nossa família e que não percamos a identidade. A identidade que se perde na família,
a identidade que se perde cada um de nós. Não deixa a identidade da família se perder e não deixa a identidade do teu coração se perder. Em nome santo do Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, glória a Deus. Amém. No livro de Efésios 1 diz, Efésios 1:3, Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais ou nas regiões celestiais por Cristo Jesus. Nós já fomos abençoados. Repara só, igreja, fomos abençoados, está no passado. A bênção já está contigo. Por que tu tens que adotar outro estilo de vida se a bênção já está contigo? Diz que nós já fomos abençoados. Não está a dizer que Ele vai te abençoar, diz que já te abençoou. No passado, igreja, não adote o teu estilo de vida. Ande no estilo de vida de Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. No versículo 4, nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Veja só. Antes do mundo se fundar, já estávamos eleitos. Louvado seja o Senhor por Cristo. Em nome de Santo Jesus. Antes que nascesse o teu país onde tu estás. Antes que nascesse a tua província onde tu estás. Antes que houvesse o mundo como o mundo. Quando Deus começou criando o mundo, aleluia, Ele já tinha antes tido uma identidade para nós. Amém. Glória a Deus. Já tinha uma identidade para nós. Igreja, é profundo o que Deus está falando, aleluia, nesta manhã. Amém. No versículo 5, nos predestinou para sermos seus filhos. Deus é verdadeiro Pai. Ele nos adotou em sua família. Já nascemos com predestinação, não nascemos só no vazio. Já nascemos com orientação. Ele já nos deu uma orientação, igreja. Não venha com as tuas orientações agora. Não venha dizer que não é a minha orientação. Nada. Deus já nos predestinou. A essência já tinha dado uma orientação a cada um de nós. Aleluia. Amém. Ele tinha criado macho e fêmea. Uma identidade, igreja. Uma orientação, igreja. É essa orientação que devemos seguir. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Igreja, louvado seja Deus. Versículo 5. E nos predestinou para sermos seus filhos. Louvado seja o Senhor. Predestinou-nos para sermos seus filhos. Versículo 12. Nos predestinou para que fôssemos glorificados por nós. Nós não fomos criados para pecar. Não fomos criados para fracassar, não. Fomos criados para sermos mais do que vencedores. Em nome de Santo Jesus. Louvado seja o Senhor. Ainda no livro de Efésios 2, capítulo 2, versículo 6. Nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais. Veja só. Igreja, Ele preparou-nos desde a nascença até a nossa partida. Até a nossa partida. Ressuscitou-nos com Cristo e nos pôs assentado à sua direita. Maravilhoso. Igreja, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Estamos sentados nos lugares celestiais. O velho homem já morreu. Nós somos novas criaturas. E quando aceitamos, aleluia, sermos novas criaturas, nós estamos catapultando para lugares cimeiros. Nós estamos em lugares celestiais. Nós estamos naquele lugar que Ele nos predestinou. Naquele lugar que Ele, aleluia, colocou para nós. Ele preparou um lugar para nós. É esse lugar que nós vamos usufruir. Em nome de Santo Jesus, louvado seja o Senhor. Igreja, nós não lutamos contra a carne nem contra o sangue. Não é essa luta que estamos a fazer aqui neste lugar. Nós estamos a falar a palavra. A palavra é o Espírito. Estamos a falar evangelho. A nossa luta é contra potestades. Contra aquilo que tenta dominar este mundo. Contra aquilo que tenta dominar a tua casa. Contra as hostes espirituais da maldade que entram na tua família, entram na tua fundação da tua casa. É contra isso que estamos a lutar. Louvado seja o Senhor, glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus está neste lugar. Eu sinto muita presença de Deus. Aleluia, nesta hora, igreja. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja o Senhor. Estamos lutando, igreja, contra esse demônio fundacional familiar da tua casa, da tua vida. Esse demônio, aleluia, das mortes prematuras. Esse demônio, aleluia, do adultério, da fornicação, da bebedice. Esse demônio da perversão sexual. Esse demônio que te faz fracassar na vida. Esse demônio que te cria bloqueio na tua vida. É contra esse demônio que nós estamos a lutar. Nós estamos lutando contra ti, nós te amamos. Nós te amamos de todo o nosso coração. Nós te amamos, aleluia, louvado seja o Senhor grandemente. Há um amor grande no nosso coração por você. Louvado seja o Senhor. Mas nós estamos aqui dizendo, não perca a tua identidade de Cristo. Amém. Não perca a tua identidade de Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor. Mata o teu velho homem. Mata essa velha criatura e nasça de novo. Nunca é tarde. Ah, mas já acabei 50 anos neste tipo de vida. Mata! Mata esse estilo de vida, igreja. Louvado seja o Senhor. Que Deus tem algo para ti. Luta contra esse desejo da carne. Luta contra o desejo da carne. Para que o Espírito possa ser vivificado. Em nome de Santo Jesus, louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Nós não lutamos no campo natural, mas nós lutamos no campo espiritual. Aleluia, louvado seja o Senhor. Ainda no livro de Romanos 5, versículo 20. Diz assim:
Onde abunda o pecado, abunda a graça. Quer saber uma coisa, meu irmão, minha irmã? Louvado seja o Senhor. Se estás nessa enrolada toda, há graça em ti. Se estás nesse rolo todo de vida, é porque há muita graça em ti. Se estás nessas lutas, há muita graça em ti. Se estás, aleluia, em tudo isso que tu andas, é porque há muita graça em ti. Escolha ser usado por Deus. Escolha seguir Cristo. Escolha seguir a identidade de Cristo. Em nome de Santo Jesus. Realmente seguir Cristo é uma porta muito estreita. A porta lágrima é mais fácil. A porta estreita é muito difícil. Mas igreja, aleluia, Deus lhe convida nesta manhã. Siga a porta estreita. Que Deus tem algo para ti em nome de Santo Jesus. Ainda, aleluia, no livro de Romanos 6:6, diz que o nosso velho homem já foi crucificado. O nosso velho homem, igreja, foi crucificado. Deus já aceitou crucificar o nosso velho homem. Então, igreja, não permaneça assim. Não seja chacota do diabo. Não seja instrumento do diabo. Não seja marionete nas mãos do diabo. Não aceita isso aí. Não aceita isso aí. Toma uma atitude. Toma uma atitude. Atitude de verdadeiro cristão. Atitude de verdadeiro crente. Não olha para a palavra do Senhor pegando alguns versículos bíblicos para justificar, aleluia, louvar o Senhor a tua conduta, para justificar a tua maneira de ser e de estar. Não faça isso. Não faça isso, igreja. Não olha para a Bíblia e usar a Bíblia como instrumento do teu fracasso, não. Olha para aquelas partes que diz que o demônio já está derrotado e que diz que tens vida e vida com abundância. E recebe essa vida e anda com essa vida. Em nome de Jesus, louvar o Senhor, glória a Deus. Amém, aleluia.